A Quimbanda, o Vitor, eu enxergo que, cara, como você falou, tem muita gente que vai lá dentro e entra na Quimbanda, né? Porque muita gente migra da Umbanda pra Quimbanda. Sim. Mas hoje em dia tem muita gente que, já se apaixonou pela Quimbanda de cara. Sim. E já vai querer, pisar na Quimbanda de cara. E a Quimbanda, ela não é a Umbanda, mano. Assim, O pessoal tem que entender que não é paz, amor. É um tipo de luta que não tem tatame, né, cara? Velho. É um pouco disso que eu tava falando agora aqui. Sabe, tem que entender que negócio não é paz, amor o tempo inteiro. Acho que Sim. até porque eu vi muito quimbandeiro, a maioria quimbandeiro reagindo e falando, cagando uma regra, meu irmão, que velho do céu. Cara. E aí eu fico pensando, a quimbanda, ela tem esse lado mais resistência mesmo, cara. Sim. Você entende? Tanto que ela se opõe a muita coisa, ela se põe à frente de muita coisa. E eu acho que a quimbanda, de certa forma, acaba virando um pouco modinha de uns tempos pra cá. Tem muita gente que sim. tem muita gente pagando, velho, de quimbandeiro. Que, assim, vou pegar de uns tempos pra cá, que às vezes a gente vai falar sobre o programa, e a pessoa, não, mas eu também sou da quimbanda. Aí, tá bom, a pessoa chega aqui e a gente vê que, tipo, mano, não sabe porra nenhuma de quimbanda. Então, assim, é como se pegasse um título pra abraçar antes mesmo de iniciar. Cara, mas isso acontece... Na verdade, o que eu percebo, né? Eu fui ter TikTok agora há muito pouco tempo, cara. Tipo Sério? assim, eu cheguei agora no TikTok, assim. Tanto que eu criei um perfil e ele tá lá largado, cara. Porque eu não tenho vivacidade, né? Pro TikTok, assim. Eu não consigo produzir, mas eu sou um ótimo consumidor. E aí eu percebo muito que... a quimbanda, né? Hoje, ela é o que há uns tempos atrás... Na magia cerimonial era o left hand path, né? O caminho da mão esquerda, né? A galera trevosa, né? Tipo, uns roqueiro órfão por aí que usava camisa de caveira e, sei lá, começou a falar de coisa violenta, né? E aí, como o caminho da mão esquerda ele é um caminho mais cru, né? As pessoas acabam confundindo, né, cara? Tipo assim... as pessoas acabam não entendendo a diferença entre ímpeto e violência, né, cara? Então, a galera tem um discurso meio... Aí teve a corrente 218, que fala do satanismo anticósmico. E aí, eu conheço pessoas do satanismo anticósmico que são incríveis, assim, são ótimas pessoas. Mas eu conheço gente que acha que satanismo anticósmico é incitação à violência, à agressão, a atentar contra a própria vida e tudo mais, saca? Então, isso acaba acontecendo até na quimbanda, principalmente porque é um conhecimento oral, né? E aí, por ser um conhecimento oral e as ramificações vão se tornando muito distantes, né? Uma coisa é você falar de um conhecimento oral num momento em que a população está bem mais reduzida, existem menos instrumentos de comunicação, sim, então o telefone sem fio ele é menor, né? Mas hoje em dia a gente tem a internet, que já por si só já causa um grande telefone sem fio, as doutrinas vão se misturando muito, e aí o conhecimento ele continua oralizado, mas ele só se mantém fixo quando está dentro da mesma casa, da mesma linhagem, né? Porque quando uma pessoa sai de uma linhagem, já vai para outra, já mistura uma coisa com a outra, e aí você fica falando, tá, mas aí uma pessoa está cobrando fundamento. Mas a pessoa, talvez ela está usando o fundamento que ela aprendeu. Se ela está usando o fundamento que ela aprendeu através do conhecimento oral, então é fundamentado. O que você não pode dizer é que o fundamento de uma casa está errado e que o de outra está certo. Porque não existe um sindicato da quimbanda, sabe? Não existe um sindicato do candomblé. Eu vejo as pessoas criticando o candomblé, a umbanda. Eu acho que você tem o direito de criticar em um nível técnico quando você vai falar, por exemplo, de culto de Egungun, né? Mas ainda assim, pelo que eu estava vendo, o culto de Egungun no Nordeste ele é diferente do culto de Egungun que veio para o Sul do Brasil. Então, sei lá, eu acho que a gente não tem realmente essa... Ninguém tem a possibilidade de dar uma carteirada, nem de falar dos cultos de orixá da Nigéria, saca? Porque só vivendo o negócio pra você saber, e geralmente quem tá vivendo de verdade o negócio não tá criticando, tá fazendo o seu. E assim, aqui, nesse ponto da quimbanda é interessante porque ela acabou se tornando meio que uma parada independente de algumas formas, em algumas formas. Justamente por esse conhecimento oral que você falou, né, cara? Porque não é algo que, sei lá, vamos dizer, igual uma religião tem um livro, de fato, tem a Bíblia, uma Bíblia, ali, o Corão, sabe? Por aí vai. Não, é algo, cara, que realmente foi um culto que foi feito ali, sei lá como que aconteceu, mas aconteceu. Tipo, a gente tem, por exemplo, o Copini, né, que ele tem os livros dele lá, mas aí, por exemplo, o Copini, ele, em momento nenhum, ele tá tentando dizer que toda quimbanda tem que ser daquele jeito. Ele escreve no livro dele... dele é daquela maneira. Ele escreve ali, ele deixa muito claro nos livros dele, que inclusive eu li,
que a quimbanda que ele faz é aquela ali, mano. Ele tá apresentando a quimbanda dele. O culto da entendeu? chama Isso, vermelha e preta. vermelho e preta. É um caso, por exemplo, o Copini, ele é um cara, ele até comenta, é o maior escritor de quimbanda do mundo. Uhum. Falando sobre Kimbanda. Mas é o que o Alfa falou, ele fala sobre a Kimbanda dele ali. Mas a Kimbanda, ela, realmente, ela foi se tornando um culto, de certa forma, independente. E hoje em dia, assim, já era meio independente ali. Hoje em dia, a parada ficou tão independente, mano, que daqui a pouco vai ter Kimbanda cristã. Tá ligado? Tipo, por exemplo, muitas pessoas relacionadas à Kimbanda, às vezes acabam não considerando uma Kimbanda luciferiana. Sim. Por exemplo. Sabe? Porque aí já vai mexe com a parte, querendo ou não, do Goetia. Não, e mexe com a Bíblia, querendo ou não. Porque, Sim, é judaico de alguma maneira. Você vai fazer uma ligação. Tem gente que não concorda, né? Como existe as pessoas que não concordam com outras quimbandas também. Se não me engano, eu acho que eu acho, né, que o Tata Leonardo, se não me engano, ele não usa. O Leonardo da Quimbanda Ancestral. Isso. Se não me engano, eu acho que o dele não usa, por exemplo, Diamonds, não sei como é que funciona. Mas conheço muito quimbandeiro que não trabalha nas linhas de quimbanda ali que tem demônio, por exemplo. Né? Que só vai trabalhar com Exu e Pombogira. Que é o que... Assim, eu acho que uma coisa que é consenso pra quem de fato é da quimbanda, porque eu já vi gente da quimbanda falando diferente, mas é que a quimbanda é um culto a Exu, Pombogira e acabou. Aí eles dizem, lógico, tem Exu Mirim, mas assim... fecha ali, tá ligado? Sim. Não abre espaço ali pro caboclo, pro boiadeiro. É lógico, o pessoal fala do preto velho quimbandeiro, tem não sei o que quimbandeiro, né? O problema é que o quimbandeiro, ele também a palavra quimbando, do quimbandeiro, ele tá sendo usado só pra retratar o que é o culto. Sim. E não o natural ali, que seria o de curador, né? Ou de algo do tipo. Mas, na quimbanda mesmo, você acha que a quimbanda, ela bebe um pouco da Telemann? Não. De alguma maneira? Ali eu acredito que não, cara. Nada da Kimbanda você acha que tem influência da Eu Telemann? acredito que pra Kimbanda tem influência de Telemann. O Kimbandeiro, ele tem que ter passado por Telemann, mas a Kimbanda enquanto Kimbanda, não. Sabe? Só que lógico, né? A Kimbanda é um culto vivo, né? De espíritos mortos, mas é um culto vivo, né? Então, por exemplo, né, todo mundo por aí fica cobrando fundamento, dizendo que Kimbanda é isso, Kimbanda é aquilo, mas a Kimbanda é um negócio que vem do espiritual para nós, e não necessariamente nós para o espiritual, né? Tanto que o Exu e a Pombogira que são as autoridades da casa, não necessariamente o Tata, né? O Tata, ele é o sacerdote, ele é o intermediário. Então, por exemplo, a gente não sabe se daqui a um tempo vai aparecer um Exu por aí falando de Kimbanda, né? Porque existem pessoas hoje por aí que falam que foram num terreiro de Umbanda e ouviram um espírito falar de hermetismo. Assim, se essas pessoas não falassem isso, eu nunca teria ouvido falar. Eu conheço macumbeiro pra caramba, sabe? Então, assim, pode ser que em algum momento apareça um espírito, né? Tanto que, por exemplo, né, a Kimbanda, ela é um culto de Exu e Pombogira. Mas como é um culto vivo, eu, né, tô fora da Kimbanda, não sou quimbandeiro, né? Mas eu acredito muito na possibilidade de que em algum momento, se algum espírito estiver alinhado com isso, ele vem de outra linha, né? E aí a galera vai ter que se adaptar e falar, bom, então não é mais Exu e Pombogira, né? Tudo indica que sempre será, mas, né, a gente não sabe o que a galera no espiritual tá conversando, né? Ó, o Acho que Getúlio... pode ser mais por característica, né? Como no lance do livro da lei de faça o que tu quer, depois é tudo da lei. Eu né? acredito muito nisso, assim, porque o quimbandeiro, ele, pelo que eu percebo, né, os meus amigos quimbandeiros, né, eu tenho alguns amigos que são sacerdotes de quimbanda, eles falam muito assim, cara, o que a quimbanda ela vai te trazer ali é todas as possibilidades de te expor, né, o teu espírito ancestral ali que tá te acompanhando, o teu Exu, tua Pombogira, eles vão expor quem você é pra falar assim, mano, então, você tem isso aqui pra lidar, entendeu? Você vai lidar aí do teu jeito, porque eu não vou mandar em você, você faz do jeito que você achar melhor, mas as orientações são essas aqui para que as coisas sejam um pouco mais suavizadas, sabe? E Telemann se propõe muito a isso, assim, tipo, você entender quem você é, independente de quem você seja, como você seja, e aí a partir disso você vai tomando as suas direções, sabe? Porque Telemann não tem isso de ser devoto a um espírito e o espírito mandar em você, né? Telemann fala assim, olha, você é o espírito que vai te guiar. Então você vai buscar o seu sagrado anjo guardião ali, porque esse espírito que é você, para além de quem você se vê hoje, é na verdade esse espírito vivo, natural que existe em você e que está tentando viver. Dê teus pulos aí para que isso tudo se expresse.
Ô, Victor, você acha que esse lance de descobrir a sua essência, a verdadeira vontade e até o autoconhecimento mesmo, não é um lance que pode ser meio perigoso também? Porque, na real, na maioria das vezes, a gente vai descobrir que a gente é um bosta, né? Sim, na verdade, a maior probabilidade é essa. Só que, assim, né, hoje em dia, né, na época do Crowley, não se falava muito de saúde mental, mas hoje em dia a gente tem um diálogo muito aberto sobre saúde mental. O autoconhecimento, ele precisa vir acompanhado de busca por ferramentas para lidar com aquilo que você conhece, né? Porque, por exemplo, não importa se a partir do momento que eu tenho uma informação, eu sou responsável pelo que eu faço com ela, né? E aí, se você não está com a cabeça boa, você não vai ser responsável da maneira mais adequada à sua integridade e a de quem pode ser impactado por ela, né, para fazer alguma coisa. Então, eu, por exemplo, eu sempre recomendo que os meus estudantes busquem terapia, né? Quando eu faço meus atendimentos de tarô, eu sempre recomendo que façam terapia. Tem uma coisa que todo consulente meu pode confirmar, que eu falo, cara, se um dia você tiver dinheiro para pagar uma sessão de terapia ou um jogo de tarô, vá fazer terapia, sabe? Eu não vou ficar pobre porque você não veio jogar tarô comigo. Vá cuidar da sua vida. Até porque se tem uma pessoa a mais no mundo cuidando da saúde mental dela, eu, inclusive, me beneficio disso porque eu estou mais seguro, né? Eu tenho mais pessoas no mundo para lidar que estão mais atentas a si, atentas aos outros. Então, de fato, é arriscado, é perigoso. E por isso tem muita gente que frita, sabe? Porque, por exemplo, como é que você vai falar, por exemplo, do caminho da mão esquerda, que às vezes vai falar de magia sexual, que às vezes vai falar de uso de enteógenos ou de uso de outras substâncias, né, que podem te levar a vício, sem que você tenha consciência de todas as coisas. Porque, por exemplo, eu não recomendo que uma pessoa que tem até mesmo tendência a ter vício em consumo de compra de internet, que ela caia num tipo de estudo mágico que vai fazer uso de drogas, porque ela não é viciada em comprar. Ela é uma pessoa viciada e que naquele momento a sua tendência a vício está focada em compras. Mas se aquilo mudar, ela pode cair no vício de droga, sacou? Uma pergunta aqui do Getúlio, né? Não sei se você pode dar uma colaboração com ela. Acho que eu consigo até responder um pedaço. É uma pergunta que é autêntica, não é pra desafiar, não. Se a quimbanda iniciática, quem foi o primeiro quimbandeiro e quem iniciou o primeiro quimbandeiro? Eu acho que a quimbanda, não sei quando foi, tá, mas quem iniciou o primeiro quimbandeiro foi o próprio Exu. Sim. Né? A real é que em todo momento, né, ela é iniciática porque o Exu te inicia. Sim. O Tata, ele é o sacerdote, ele é o intermediário. Mas o primeiro ali foi iniciado pelo Exu e foi certeza. seguindo a linha e foi dando voz àquilo, foi dando caminho àquilo e foi isso que aconteceu. Né? E também tem um lance que hoje em dia o iniciático, ele tá muito associado à forma como você protege o conhecimento, né? Então, em muitos momentos, a iniciação, ela é muito mais social. Porque uma vez eu conversei isso com um sacerdote da Sociedade da Luz Interna e ele tinha comentado comigo que muitas vezes as pessoas elas chegam até a ordem, elas se iniciam muito mais por um processo social para se comprometer a guardar os segredos daquela organização, mas a iniciação, às vezes, espiritual, ela acontece muito depois. Porque a iniciação ela é um processo muito interno. É a forma como você gera o seu compromisso com aquela energia que você está procurando se envolver através daquele conhecimento. É a mesma coisa para quem frequenta um terreiro de Umbanda e não incorpora ainda. Você vai fazendo um desenvolvimento mediúnico até você chegar à tua incorporação. Sim, não adianta você ter pressa. É que assim, hoje em dia, com tanto Tata por aí, com tanta ferramenta que você acaba tendo, lógico, depende muito do lugar, né? Eu tô falando, se você for falar de São Paulo, porra, São Paulo a gente tem muito mais facilidade que muito lugar do Brasil. Sim. Tem gente que comenta aqui, às vezes, quando a gente faz programa relacionado a Quimbanda, porra, na minha cidade não tem nem terreiro de Umbanda, porra. Quem disse que de Quimbanda muito menos, né? Então, mas hoje em dia as pessoas se iniciam com Tata X, tal. É que muita gente hoje em dia, cara, é foda, porque paga de que se inicia. Tem gente que fala que se iniciou até cambonando, caralho. Sim. Tá ligado? A pessoa tava lá cambonando, pá, e, porra, eu tô iniciado. Caralho, mano, é a mesma coisa, porra, de que eu leio tudo que é livre de direito e falar que agora eu sou advogado, Sim. porra. Eu posso ter um conhecimento da porra, mas eu não tenho aquela certificação, não sou certificado pra aquilo, Sim. porra. Sabe? Ninguém me tomou ali E é aquilo, né, cara? Tipo assim, título todo mundo tem, cara. Título todo mundo tem. Agora, por exemplo, existem advogados... inclusive, um advogado ter a carteira da OAB não significa que ele é um bom advogado.
Então, às vezes, também a gente tá muito preocupado em ter um título, para ter um senso de pertencimento a alguma coisa. Só que o que a gente precisa desmistificar é que você pode ter o senso de pertencimento porque às vezes você quer fazer parte de uma comunidade, mas isso não vai fazer você, de fato, construir a sua conexão espiritual. Porque aquilo que eu falei, ela se faz no dia a dia, né? Então, assim, você pode ir lá bater o teu tambor, você pode ir lá fazer o que você quiser no seu terreiro, mas no dia a dia, se você não conviver com o teu Exu e tua pombagira, tu não vai conseguir, sabe? Eu tenho um grande amigo, né? O Bruno Gerfili, que ele é quimbandeiro, e ele todo dia ele fala com o Exu e pombagira dele. Todo dia, sabe? Hoje, no Oásis Nômade, nós temos um exercício, né, de conexão com o Sagrado Anjo Guardião, que ele é feito todo dia, sabe? Todo dia nós vamos lá e nós falamos com o nosso Sagrado Anjo Guardião. Como é que funciona isso? Cara, é um exercício, a princípio, muito simples, né? Porque existem inúmeras ferramentas que a gente vai fazendo com o passar do tempo, mas a princípio nós fazemos o hino do ofício. Isso aí todo mundo pode fazer se quiser em casa, isso não é registrado, não é trademark do Oásis Nômade. Isso é explícito. Liber 15, que é o inário da missa gnóstica, da Eclésia Gnóstica Católica, que é o braço eclesiástico da Ordem do Templo Oriente. Esse livro é público. E aí lá tem um texto chamado Hino do Ofício, que ele fala: tu que és eu além de tudo que sou, que não tens natureza nem nome, que és, quando tudo que não, tu se foi. Então ele vai chamando esse espírito, ele vai chamando. E aí conforme você vai fazendo todo dia, a princípio é mecânico, porque você não conhece o texto, você tem que memorizar. Mas a partir do momento em que você já memorizou, você tem a oportunidade de se conectar mais com o que ele produz na sua cabeça do que com a linguagem. E aí, a partir desse momento, você vai criando mais conexões, né? É como se você fosse pigmentando mais a sua visão a partir da leitura desse texto, né? A gente faz o uso de velas, mas não que elas sejam 100% essenciais. O uso das velas nesse tipo de ritual é muito mais para que a gente entenda que estamos criando um momento, né, separado para aquilo, né, para demonstrar a importância para nós mesmos que aquilo é importante, até porque o Sagrado Anjo Guardião somos nós, né? Somos nós além de nós mesmos. Então, é um texto simples que ele pode ser feito todo dia. E aí, todo dia eu faço. E aí, às vezes eu faço usando velas, né? Mas, por exemplo, eu tenho colunas na minha casa. Então, eu uso uma coluna preta e uma coluna branca, de acordo com a cabala. Mas, ali no nosso exercício, eu recomendo que a gente use uma vela preta e uma vela branca. Mas, às vezes, você só precisa estar entre duas árvores, né? Se você quer fazer. Porque é muito mais sobre você entender a importância daquele símbolo, né? O que ele representa. Né? Porque, por exemplo, a gente vê em muito filme de guerra, né? As pessoas, elas com um cordãozinho com a foto da pessoa amada, né? A foto é só uma foto, a foto da pessoa tá na memória, né? Você tem a imagem da pessoa que você ama na sua cabeça, mas aquilo ali é um símbolo de conexão para você lembrar um pouco da sua casa e tudo mais, e aquilo te revigora para você continuar na batalha. Então, é esse tipo de exercício que a gente faz hoje, né? Então, o quimbandeiro, ele tem que criar ali a conexão, né? Na verdade, todo praticante de magia, se ele não criar uma conexão diária e ele entender que a vida dele toda é mágica, que até o ato dele cagar, lavar uma cueca, sabe, comprar um sabão em pó, que tudo isso é mágico, enquanto ele não absorver isso, eu tenho dificuldade de acreditar que a magia está sendo feita de fato. Mas lógico, que se ele estiver só se convencendo e estiver funcionando, tudo bem. Minha preocupação é que as pessoas sintam que está funcionando para elas.